Bom dia a todos. Estamos começando agora mais um webinar da área de supervisão aqui da Ambima. Meu nome é Guilherme Benader, sou superintendente da área e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo convênio de fundos que estamos celebrando, quer dizer, que já foi celebrado com a CVM agora em julho. Esse webinar ele busca trazer uma série de informações para o que a gente já começou a fazer na questão de habilitação e também vamos falar dos dois anexos que também entrarão em vigor a partir de janeiro. A gente vai contar com a participação do pessoal da CVM, no caso a Vera Simões e o Ricardo Maia estarão aqui com a gente, eles já estão chegando. Eu vou iniciar falando um pouquinho de forma geral dos motivadores desse convênio e depois a gente vai entrar especificamente nos anexos ao convênio, que hoje são 3, e aí a gente vai contar com a participação também dos gerentes da área de supervisão aqui da Ambima. Acho que é interessante também dividir com vocês que esse é um webinar, talvez seja o recorde aqui na área de supervisão, já tivemos mais de 860 inscritos, né? Então a gente acredita que é um tema bastante importante, que tenha bastante interesse do mercado. Ao longo da transmissão, vai ser possível vocês fazerem perguntas aqui para a gente, então a gente vai recebendo as perguntas e toda hora que a gente for trocar de tópico, a gente faz as perguntas, porque a gente vai abrindo por anexos, tá? Então primeiro eu falo de forma macro, depois a gente vai entrar um pouco na questão da habilitação, depois a gente passa pela precificação e distribuição. Então toda hora que a gente for trocar de anexo, a gente vai ter um período aqui de perguntas, tá? Então não deixem de fazer perguntas aqui, eu estou com o tablet, vou recebendo e vou fazendo as perguntas aqui para os participantes, tá? Primeira questão que eu queria dividir um pouquinho com vocês é um pouco desse histórico do convênio, né? Então, só para a gente lembrar, desde 2008, desde agosto de 2008, a gente tem 2 convênios com a CVM. O primeiro deles é na questão de ofertas públicas, é um convênio bastante utilizado pelo mercado, é um convênio bastante vitorioso, na nossa opinião, onde a gente faz uma análise prévia, né, das ofertas públicas que são feitas no mercado. Essa análise prévia segue para a CVM e a CVM ela aprova ou não a concessão do registro. O que é importante aqui? Nesse caso, ela é voluntária, de forma que a instituição ela pode entrar aqui, porque ele também poderia entrar pela CVM ou pode entrar pela CVM, porém a gente tem uma celeridade aqui muito grande, onde a gente consegue muitas vezes reduzir o prazo em até 1 mês. Tá? Então acho que é um convênio bem vitorioso e ele tem sido ampliado ao longo do tempo. Tá? Então a gente atualmente, a gente acabou trazendo nos últimos anos os fundos estruturados, então a gente colocou fundo imobiliário, FDIC, FIP, então acho que é importante aí que vocês conheçam, inclusive essa questão dos novos ativos que estão sendo previstos nesse convênio e utilizem, né? Então a gente tem um uso muito grande para debêntures também, mas acho que para os fundos estruturados pode ser interessante, então a gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham sobre esse convênio. Também temos um outro convênio que ele ainda não é muito utilizado, que é um convênio de aplicação de penalidade de celebração de termo de compromisso. O que basicamente ele versa? Tá? Ele traz uma questão onde a CVM e a Ambima se comprometem a aproveitar eventuais termos de compromisso ou penalidades aplicadas pela outra entidade. Então, no caso, é uma instituição participante da Ambima, que eventualmente tenha tido uma penalização na Ambima, ele pode solicitar que seja encaminhada essa penalização para a CVM, caso a CVM instaure ali um processo com um teor similar. E aí a CVM tem o compromisso de avaliar e conceder, eventualmente, um benefício, alguma coisa nesse sentido, né, considerar essa penalidade já aplicada pela Ambima e vice-versa. Uma instituição que seja participante da Ambima e tenha tido uma penalização ou celebrado um termo de compromisso com a CVM, ela pode pedir para que seja encaminhado para a Ambima, caso a Ambima esteja num processo de supervisão ou de investigação em relação ao mesmo tema, e a Ambima pode ou tem o compromisso de aproveitar essa decisão já feita pela CVM. Tá? Então hoje a gente já tem um relacionamento muito forte com a CVM nesses 2 convênios. Eu acredito também que esse convênio novo que a gente está assumindo para fundos é muito importante para a indústria de fundos, é um reconhecimento do trabalho da autorregulação da Ambima, né? Então assim, isso fortalece essa parceria entre as duas entidades, tanto Ambima como CVM, de forma que o mercado acaba ganhando. Então eu acho que é muito importante isso. E aí, trazendo um pouco dos motivadores, né? Então a gente já tem aqueles 2 convênios, e quando você olha para os motivadores especificamente para o convênio de fundos, eu queria recapitular um pouquinho aqui com vocês. No ano 2000, a gente começou a autorregulação de fundos na Ambima, com a criação do nosso Código de Fundos. Em 2004, a gente passou a ter regras específicas de marcação a mercado, então as diretrizes de marcação a mercado foram lançadas. A partir desse momento, as instituições tinham que
registrar na Anbima o manual de marcação aqui, nós passamos a supervisionar o manual e as práticas de marcação ao mercado para os fundos de investimentos. Então, os administradores que, de fato, precificam os ativos dos fundos passaram a ter o manual, registraram na Anbima, a Anbima faz a verificação do manual, faz os ajustes necessários, né, solicita os ajustes necessários e depois a gente atua na supervisão na questão da verificação da aplicação desses preços nos fundos. Em 2005, a Anbima passou a ser membro ordinário da IOSCO. A IOSCO acaba sendo uma entidade que congrega todos os reguladores e autorreguladores do mundo, né? Então a gente passou a ter essa atuação em 2005. Já em 2012, dando um pulo aqui no tempo, a gente incluiu no nosso código de fundos regras específicas para o código de distribuição e para a atividade de distribuição, desculpa, no código de fundos. Dessa forma, a gente passou a ter um relacionamento muito próximo também com a CVM, onde a gente começou a já ter alguns reportes em relação à distribuição dos fundos na indústria como um todo. Em 2014, nós fizemos essas reuniões, como eu mencionei com vocês, né? Então a gente passou a ter reuniões formais com a CVM, reportando parte desse trabalho de distribuição, né, de fundos. Em 2015, a CVM ela fez alterações na instrução anterior, né, que era a 306 e a 409, ela acabou transformando na 555 e na 558. Aqui teve alguns avanços, ou avanços expressivos para a indústria, e aí a gente passou a ter algumas conversas com a CVM no ano de 2016 para um eventual convênio, né? Então a gente fazia todo um trabalho ali na questão de adesão, né, das instituições ao Código de Fundos, a CVM faz um trabalho na questão da habilitação, a gente viu que poderia ter uma sinergia ali e outros assuntos que a gente acabou culminando nesse convênio. Em 2017, teve um relatório do Financial Stability Board que trouxe algumas questões em relação ao relacionamento Anbima-CVM, né? Porque a CVM ela destacou que a Anbima já fazia um trabalho de autorregulação, um trabalho importante na indústria de fundos de investimentos, porém não tinha um convênio formal, né? Então, esse relatório ele veio trazer um pouco esse questionamento de que isso deveria ou poderia ser feito de forma através de um convênio, para que isso de fato fosse formal e o regulador e o autorregulador pudessem trabalhar em sinergia. E aí, dado todas as discussões que tiveram aqui na associação, com a nossa diretoria, com os associados, em julho de 2018 nós celebramos o convênio. E aí esse convênio é um convênio que a gente brinca, né, que a gente fala que é um convênio guarda-chuva, que é um convênio amplo para fundos, porém dentro do convênio está previstos anexos, e nos anexos que de fato a gente está determinando quais são os temas que são autorregulados pela Anbima, que serão objeto do convênio, né? Hoje a gente tem 3 anexos, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, mas basicamente é um convênio guarda-chuva e a gente foi criando esses anexos. Um já está em vigor desde setembro na questão da habilitação e os 2 outros na questão de precificação e distribuição passam a vigorar a partir de janeiro de 19. Tá? E vai coincidir com o lançamento dos nossos códigos de distribuição, né, que é a junção do código de varejo com o de private, e o código de administração de recursos de terceiros, que é a junção do código de fundos com o código de gestão de patrimônio. Tá? Então, a gente acabou deixando esses 2 anexos para vigorar a partir da entrada desses 2 novos códigos. Quais são os benefícios do convênio? Tá? Então, assim, a gente pensou de forma ampla, e a Anbima e a CVM entenderam que tinham benefícios. Acho que o primeiro deles é a redução do custo de observância para as instituições participantes, porque a gente vai ter uma redução na sobreposição da atuação tanto da CVM como a Anbima, né? Então, assim, dado que hoje existem escopos similares de atuação em determinados assuntos, a gente entende que isso vai ser uma redução, porque é uma única entidade fazendo o trabalho, reportando para outra, a gente entende que haveria essa redução tanto de custos dos reguladores e autorregulador, como das entidades supervisionadas ou reguladas. Tá? Então, acho que esse é um benefício muito importante, que é um pleito muito forte dos nossos associados hoje. Um outro ponto é a troca de informações entre o regulador e o autorregulador, no caso Anbima e CVM, e o aproveitamento das atividades de autorregulação da indústria. Né? Então, assim, como eu comentei com vocês, eu acho que isso é um reconhecimento do nosso trabalho, fortalece a parceria entre as 2 entidades, então também entendemos aqui como um ponto importante essa troca, até para alinhamento e tal. Então, acho que é importante
essa questão da troca de informações. E por fim, como eu já antecipei um pouquinho, essa coordenação mais efetiva entre as entidades e o alinhamento de critérios e entendimentos, né? Então, eventualmente, podem ter assuntos ou determinadas situações que a Anbima tratava de uma forma, eu tinha um entendimento de uma forma, a CVM de outra. Eu acho que tendo esse convênio, a gente tem agora formalmente um espaço para discutir, alinhar critérios, entendimentos, né? A gente já faz isso através da nossa estrutura de representação, né? Que discute com a CVM as regras, ela é consultada nas audiências públicas, mas acho que trazendo isso para dentro de um convênio fortalece, inclusive, a questão da supervisão. Então, a gente vai ter um canal aí aberto de supervisão Anbima-CVM para ter esse alinhamento de entendimento e de critérios, tá? De forma geral, como eu já antecipei um pouquinho, a gente trouxe um convênio guarda-chuva e dentro desse convênio guarda-chuva ele trata de 3 grandes pilares, tá? O primeiro pilar deles é a questão da regulação. Então aqui a gente vai buscar, né, um alinhamento estratégico entre CVM e Anbima para o desenvolvimento e o aprimoramento das regras, tanto da regulação como da autorregulação. Então aqui é um canal formal que a gente, como eu falei, já faz isso hoje no trabalho da Anbima, principalmente na equipe de representação, mas aqui você está formalizando esse potencial local para discussão, para desenvolvimento e aprimoramento de regras do regulador e mesmo da autorregulação. Então a gente até para delimitar esse espaço, olha, já está na regra da autorregulação, não faz sentido estar na regulação e vice-versa. Então acho que é isso que a gente vai ter esse canal formal agora através do convênio na indústria de fundos. Também a gente tem um outro pilar, que é o pilar de supervisão e enforcement. Aqui é uma busca da otimização da supervisão de ambas as entidades e do enforcement, né? Então, assim, ambos têm a possibilidade de supervisão, enforcement, mas aqui a gente está tentando buscar essa otimização. Então, como é que a gente vai buscar fazer isso? Primeiro, pela criação de um plano conjunto de trabalho anual. Então, anualmente, a Anbima e CVM vão sentar, olhando para os anexos que nós temos, né, pelas atividades ou pelos temas que a gente já prevê no convênio, a gente vai elaborar esse plano conjunto de trabalho e aí, a partir dali, a supervisão é feita pela Anbima com reportes para a CVM. Tá? Vamos ter também um grupo de trabalho para discussões, então a gente também abre esse canal de discussões no âmbito de supervisão e mesmo de enforcement com a CVM, então a gente vai sentar constantemente com o pessoal lá da supervisão da CVM, alinhar questões, conversar sobre o que a gente tem visto na indústria ou algumas preocupações da própria Anbima ou da CVM e fazer esse alinhamento. A gente vai buscar com isso também evitar sobreposições na atuação da supervisão e do enforcement. Acho que essa é uma questão bastante óbvia, mas é importante destacar. E, por fim, a gente vai disponibilizar para a CVM, então, todo esse trabalho que a Anbima vai fazer, baseado nas regras de autorregulação que ela tem, ela vai disponibilizar essas informações produzidas durante todo o trabalho de supervisão e enforcement para a CVM, né? Então, a CVM ela vai receber essas informações de forma a saber que aquilo já foi tratado pela Anbima. Acho que isso é bastante importante também, como um ganho para o mercado. E, por fim, na questão do intercâmbio de informações, a gente tem um pilar específico para essa troca de informações de forma ampla de assuntos relacionados à indústria de fundos, e aqui a gente vai criar grupos de trabalho específicos para essas discussões. De novo, isso já tem ocorrido ao longo desse relacionamento Anbima-CVM, só que a gente está formalizando a criação de grupos para essas discussões da indústria como um todo, né? Então, acho que aqui é importante a gente receber informações da CVM, a CVM recebe informações da Anbima em relação aos anexos que a gente já atua, a gente poder discutir preocupações e, a partir dali, eventualmente fazer ajustes até na regulação, na forma de atuar da Anbima e da CVM em relação a esses itens, tá? E aqui eu vou trazer, destaco aqui para vocês que todo o detalhamento, as especificações de cada pilar, eles estão nos anexos que já são públicos, então hoje você acessa isso no site da Anbima ou mesmo no site da CVM. Então, e a gente vai abordar isso ao longo desse nosso webinar aqui. Então, a equipe aqui de supervisão da Anbima e a própria CVM, como eu comentei com vocês, a Vera Simões, o Ricardo Maia, tem o Alessandro aqui da nossa estrutura de supervisão, a Soraya e a Priscila, vão trazer isso aqui para vocês, tá?
E aí o convênio, então a gente falou um pouco dos pilares, então a administração desse convênio, hoje basicamente a gente vai ter uma comissão de administração do convênio, que é prevista no convênio macro, né, no convênio guarda-chuva, onde vão ter representantes da Anbima, representantes da CVM, desculpa, são reuniões trimestrais, né, então hoje a gente já faz reuniões trimestrais com a CVM para abordar os outros convênios, principalmente o convênio de ofertas, então a gente vai aproveitar essas reuniões para dividir a pauta, né, em assuntos do convênio de ofertas e assuntos do convênio de fundos, e também para resolver questões do andamento do convênio, avaliar o desempenho. Acho que isso é muito importante, né? Então verificar, olha, o que está funcionando, o que precisa de ajuste, o que a gente tem tido de situações positivas. Então acho que é bem importante esse alinhamento que tem sido muito vitorioso no convênio de ofertas, onde a gente senta com a CVM, faz os alinhamentos que a gente teve ao longo do tempo entre os gestores, né, da Anbima e da CVM, verifica se, olha, tem alguma prioridade que a gente não está abordando, se for necessário algum ajuste no próprio plano de atuação que a gente está tendo. Então, quer dizer, essa comissão de administração do convênio, tendo essa composição mista, vai ajudar também na formalização desse fórum para esses alinhamentos periodicamente entre as duas entidades. Tá? Então, isso é bastante interessante. Bom, passando lá pelos pilares e pela administração, agora eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês a estrutura em relação aos anexos, né? Então hoje a Anbima, a Anbima e a CVM definiram que serão o escopo atual do convênio. Claro que esse convênio pode ser ampliado, então outros anexos poderão ser criados, mas o anexo 1, que a gente está chamando, é um anexo de precificação de ativos de carteiras de fundos. A gente vai trazer mais detalhes aqui, como eu comentei, os nossos gestores de supervisão vão trazer mais detalhes, e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, estamos à disposição, e vocês podem também utilizar o recurso das perguntas que está aqui comigo no tablet. E na questão da precificação, esse é um anexo que vai iniciar a partir de 2 de janeiro de 2019, onde basicamente a Anbima vai fazer toda a análise que já é feita hoje, né? Então, dos requisitos contidos nas diretrizes da Anbima de marcação a mercado. Isso vai abarcar as instituições que são aderentes ao Código Anbima. Então, quer dizer, se tiver alguma instituição que é regulada pela CVM, mas não estiver na Anbima, ela acaba não estando dentro desse código no momento, porque somente as instituições aderentes é onde a Anbima tem a autorização, podemos dizer assim, por parte dos participantes para atuar. Então, as instituições aderentes, elas sendo supervisionadas pela Anbima, com base nas diretrizes, e isso tudo vai ser reportado para a CVM. Então, vai ter aquele plano, né, de trabalho, e aí a Anbima faz o trabalho de supervisão, olhando para as regras dela, e reporta para a CVM, que vai aproveitar esse trabalho já feito pela Anbima. O anexo 2, aqui a gente vai ter a questão do apoio da Anbima na análise do pedido de credenciamento. Esse já iniciou em setembro, né? Então, assim, a gente já teve alguns pedidos de pessoa física e pessoa jurídica. Acho que aqui é importante. A Anbima, ela não fazia o trabalho na pessoa física, né? Então, hoje, o Código Anbima, ele não prevê a adesão de pessoas físicas, sim de pessoas jurídicas, né? Das instituições participantes. Porém, na discussão que nós tivemos com a CVM, como no próprio processo de adesão, a pessoa jurídica aqui na Anbima, a gente acabava fazendo um trabalho na pessoa física, apesar de não autorizá-lo a ser um participante Anbima, então a gente entendeu que faria todo sentido a Anbima, inclusive nesse trabalho, auxiliar a CVM na habilitação de pessoas físicas também. Então a gente faz o quê? Basicamente é uma análise prévia dos requisitos para o registro na atividade de administração de carteiras, conforme a 558, isso é muito importante. Então, assim, a gente está utilizando a base CVM, né? Então a instrução CVM 558, para verificar os requisitos, os pré-requisitos de pessoa física e jurídica, faz o que a gente entende como sugestões ou pedidos de ajustes por parte tanto da pessoa física como da jurídica, para que ele esteja apto a ser analisado e a CVM consegue conceder ou não o registro como administrador de carteiras. Tá? Então isso é muito importante. O que também aqui é um outro ganho que a gente vai abordar também, mas já antecipa um pouquinho, é que nesse processo a instituição ela pode solicitar em paralelo o pedido de adesão. Então aqui a gente vê um ganho nesse convênio, né, nesse anexo específico, de celeridade no processo de habilitação da instituição. Então ela já consegue, ao mesmo tempo, entrar com um pedido
para ser analisado pela CVM e dar adesão ao Código de Administração de Recursos de Terceiros, hoje atualmente ainda é o de fundos, mas nesse código específico aqui na Anbima. Tá? Então ela tem esse ganho ali. Antes, o que ela precisava? Ela tinha uma aprovação inicial da CVM, somente depois da aprovação da CVM é que ela poderia entrar com pedido aqui na Anbima. Então agora ela consegue entrar em paralelo, que é um ganho muito importante aqui para o mercado. E aqui a gente faz, né, durante o processo de verificação da adesão aqui da Anbima, a gente faz toda uma visita na instituição, verifica a estrutura, faz uma entrevista com os principais executivos e sócios e a gente está trazendo isso para dentro desse processo aqui que é da habilitação CVM. Então acho que é um ganho aqui, a gente consegue deixar uma coisa mais robusta para que quando a CVM de fato tomar essa decisão pelo sim ou pelo não, ela tem bastante documentos, tem mais evidências do que foi feito pela Anbima, então fica um processo mais completo na nossa opinião e a CVM ela consegue ter essa visão mais completa para tomar a decisão pelo sim ou pelo não, pela habilitação ou não da pessoa física e da pessoa jurídica. Por fim, a gente tem hoje, né, o último anexo, que é o anexo 3, que ele trata da distribuição de cotas de fundos de investimentos. Como eu comentei, desde 2012, na verdade, a gente já tem as regras. Desde 2014, a gente já tem um contato muito próximo da CVM para reportar essa atividade que a gente tem feito na questão da distribuição, né? A gente trazia informações de forma consolidada, mas a gente alertava ou trazia para a CVM que esse trabalho estava sendo feito, né? O anexo em si ele também passa a vigorar a partir de janeiro de 2019, com a entrada do novo código em paralelo. Então a gente tem um novo código e a vigência do convênio a partir de 2 de janeiro. Aqui basicamente também é uma verificação da adequação das práticas de distribuição de fundos às regras da Anbima, né? Então é um aproveitamento da atividade de supervisão da Anbima por parte da CVM. Então a Anbima vai olhar as regras que ela tem, as regras que ela já supervisiona hoje e vai dar esse reporte para a CVM. O que também é importante, como a gente está falando no caso da precificação, no processo de distribuição de cotas, os participantes somente serão as instituições que são aderentes ao Código da Anbima. Se eventualmente tiver alguma instituição que não é participante ao Código, ela acaba sendo somente, ou ela acaba tendo a supervisão feita por parte da CVM. Tá? Então, esse aproveitamento não houve falta de energia momentânea aqui no prédio. São Paulo está chovendo bastante, acredito que seja resultado disso, mas já voltamos aqui com o gerador. Tá? Peço desculpas, mas vamos continuar. Eu estava falando um pouquinho da estrutura de anexos, né, do convênio. Então, o último anexo que a gente tem já pré-estabelecido com a CVM é o anexo 3, que é o de distribuição de cotas de fundo de investimento. Ele vai entrar em vigor a partir de 2 de janeiro, acho que talvez já até tinha falado isso, mas é importante ressaltar isso. 2 de janeiro com a entrada do novo código. E aqui basicamente vai fazer a verificação da adequação das práticas de distribuição de fundos, olhando para as regras de autorregulação da Anbima. Tá? Então as instituições participantes, as instituições aderentes ao código da Anbima de distribuição estarão passíveis ou serão escopo desse convênio aqui com a CVM. Tá? Se eventualmente tiver uma instituição que não participa da Anbima, ela será supervisionada pela CVM. Tá? E o que é importante destacar aqui para vocês? Que haverá um manual de análise que vai detalhar todas as ações de supervisão para cada anexo. Tá? Então, é um manual construído a 4 mãos. Tá? Então, CVM e Anbima criaram esse manual para ter toda essa questão operacional internamente aqui entre Anbima e CVM detalhada e prevista para a atuação da Anbima com reporte à CVM. E o que é importante aqui de todo o convênio, tá? Acho que esse é um ponto muito importante, que é o convênio em si, né, ele nada afeta as competências legais da CVM. Então, a CVM, na questão da habilitação, a gente está apoiando e a decisão do registro é dela, e na questão de precificação e distribuição, eles estão aproveitando a atividade de autorregulação da Anbima, da supervisão que é feita pela Anbima, mas ela continua tendo, ela não está fazendo nenhuma delegação de competência aqui para a Anbima em relação a isso. Tá? Então tem todo um compromisso dela de aproveitar esse trabalho da Anbima, mas continua tendo a competência legal prevista anteriormente, prevista em lei. Tá? Então a CVM ela continua tendo as competências dela sem problema nenhum. Acho que só um minutinho, não sei como é que está aqui para vocês. Voltou. Vamos lá. Aqui, então, vamos lá, desculpa. Na questão do funcionamento, tá? Então também queria trazer aqui, como eu comentei da questão do manual, a gente tem um manual e o plano conjunto de trabalho entre Anbima e CVM.
Os anexos 1 e 3, que tratam da precificação e da distribuição, eles vão prever duas questões. Então, o manual de análise, onde a gente vai colocar todos os parâmetros para seleção e análise dos fundos que vão ser analisados, as instituições que vão ser verificadas, os itens a serem verificados na supervisão in loco, né? Então hoje a gente já tem todo um escopo lá, mas a gente vai alinhar isso também com a CVM, então tem todo já o escopo, tem toda uma pré-definição feita pela Anbima com eventuais ajustes que possam vir aqui da CVM, isso já está em andamento, para que a gente possa começar de fato a partir de janeiro dentro do convênio. Tem o cronograma, né, das análises que são feitas e todo o arcabouço aqui de supervisão da Anbima para esses dois anexos. E, por fim, um modelo de relatório. Então, como é que isso será reportado para a CVM. Então, a gente está estabelecendo esse modelo em conjunto com a CVM, de forma que o relatório seja feito de uma forma padrão para a CVM. E também nesses dois anexos, a gente tem um plano de trabalho conjunto, que, como eu comentei lá com vocês, ele vai definir as ações conforme os critérios do manual. Então, ok, então temos esse manual, qual vai ser o foco de trabalho da Anbima nesse período, o que a Anbima vai priorizar. Então, isso tudo, esse plano de trabalho é anual e vai ser revisto anualmente. Acho que isso também é importante. Então, ele foi feito para um ano e, ao longo daquelas reuniões trimestrais, a gente pode fazer alguns ajustes, mas o compromisso aqui é que anualmente ele vai ser revisto para que a gente possa fazer eventuais ajustes que sejam entendidos como necessários pela Anbima e pela CVM. E, por fim, na questão do anexo 2, especificamente na análise prévia do pedido de registro, previsto na CVM 558, a gente tem a questão do manual de análise também, onde a gente detalha lá todos os documentos solicitados e os modelos, quando for aplicável, né? Então, foi um alinhamento que já foi feito com a CVM, que já entrou em setembro. Então, todos os documentos que são solicitados, os modelos aplicáveis, quando aplicáveis, em relação a esses documentos. E, por fim, uma análise mínima, né? Então, qual vai ser a análise que a Anbima vai fazer em relação a esse apoio na habilitação de novos gestores, novos administradores. Lembrando que a instituição ela pode ainda solicitar a adesão em paralelo, quando ela faz esse pedido em paralelo, outros documentos são solicitados, documentos são acrescidos aqui, de forma que ele atenda também às regras do Código de Autorregulação da Anbima. Uma questão importante aqui, tá? A Anbima ela criou em 2015 um sistema de supervisão de mercados que a gente chama de SSM, acho que todos vocês já utilizam. A gente tem hoje mais de 4 mil usuários, tem quase 1.000 instituições que utilizam esse sistema. E ele foi o sistema que nós definimos junto com a CVM, que já é, na verdade, a porta de entrada no processo de habilitação. Então, hoje uma instituição que tem interesse em solicitar uma habilitação para ser gestor ou administrador de carteiras, ele entra via SSM na Anbima, então ele vem para a Anbima, ele faz um pedido no SSM, ele é disponibilizado para ele um login, uma senha, e a partir dali, lá é o local onde ele vai colocar toda a documentação exigida. Tá? Então a CVM ela soltou um comunicado, um documento recentemente trazendo dessa prerrogativa que a Anbima vai fazer todo esse apoio e esse apoio vai ser feito utilizando o nosso SSM. Então a instituição ela tem interesse, ela faz uma requisição para a Anbima para ter login e senha. Uma vez disponibilizado isso, ele passa a colocar toda a documentação dentro do SSM. Tanto a CVM como a Anbima têm esse acesso à informação. Tá? Então essa informação, ela estando no SSM, ela é tratada inicialmente pela Anbima, a supervisão da Anbima, ela recebe a documentação, faz eventuais questionamentos sobre o material, o próprio ofício que é encaminhado para a instituição por parte da Anbima e o ofício final da CVM, ele é mandado pelo SSM. Lembrando que para todos os usuários do SSM, uma vez que você é usuário, sempre que tiver alguma informação que você precise acessar, você recebe um aviso por e-mail, então não é que você vai precisar entrar todo dia no sistema para verificar o andamento. Toda vez que houver alguma mudança de status, algum pedido da Anbima ou da CVM pelo sistema, você recebe um e-mail, um aviso de que há ali uma demanda por parte da Anbima ou da CVM para que você venha a acessá-lo. A CVM, na questão da habilitação, ela acessa as informações na plenitude, então ela tem acesso a toda a documentação que foi disponibilizada pela instituição e qualquer ofício que a Anbima venha a encaminhar para a instituição. E aí a CVM também dentro do sistema ela faz análise prévia para dar o parecer. Tá? Então ela
consegue usar o sistema para isso. Já na questão dos dois novos anexos, o 1 e o 3, né, da precificação e da distribuição, a CVM ela tem um perfil que ela consegue acessar as informações dos documentos que a Ambima vem a disponibilizar para ela. Tá? Então a CVM ela criou-se ali um usuário específico de regulador, né, para a CVM. A Ambima, tendo um interesse ou entendendo que aquele é um documento que está previsto no convênio e que ele quer disponibilizar para a CVM, ele disponibiliza através do sistema. Então, aqui também acho que é um ganho para o mercado ter uma entrada única, um sistema onde a Ambima já utilizava, que o mercado já utilizava há 3 anos, para que a gente possa trazer as informações num canal único com a CVM também na questão do convênio. Tá? O que é importante aqui também que eu queria destacar com vocês é que esse evento que a gente está falando aqui, a gente vai disponibilizar dentro do nosso MAP, tá? Que é um sistema vinculado ao SSM, onde o vídeo que a gente está gravando aqui para vocês, né, que a gente está fazendo esse webinar, a apresentação vai ficar disponível. É importante aqui que vocês também, tendo qualquer tipo de sugestão nessa nossa atividade, seja do convênio ou mesmo do próprio sistema, de usabilidade do SSM, por favor, eu peço que vocês entrem em contato com a gente na questão de sugestões, melhorias que a gente possa fazer para deixar melhor a usabilidade de vocês. Deixa eu verificar se tem alguma pergunta antes de passar especificamente para a parte para o pilar de supervisão na questão de habilitação. Até o momento não chegou nenhuma pergunta aqui. Eu vou passar a palavra aqui para o Alessandro, que é o nosso gerente aqui da área de supervisão da Ambima, responsável pela parte de habilitação. Então ele assumiu recentemente a estrutura operacional da área de supervisão. Nós fizemos aqui uma reformulação da estrutura de forma que a gente pudesse tratar tanto as questões da autorregulação da Ambima, né? Então atendimento aos códigos como os convênios que a gente tem, e esse é um deles. Então a gente contratou uma consultoria que apoiou totalmente nessa reformulação. Então o Alessandro Rigon, ele é oriundo de mercado, ele veio para compor essa estrutura organizacional, com todo esse background de projetos, processos, e eu acho que vai ser muito útil. E aqui eu vou passar a palavra aqui para ele, de forma que ele possa trazer um pouquinho mais das informações em relação ao pilar de habilitação. Tá? Na sequência, a gente também vai contar com a participação do pessoal da CVM para que eles possam trazer esse olhar do regulador, trazer as questões específicas do regulador para isso. Obrigado, pessoal. Fico aqui na mesa, de forma que eu vou trazendo as perguntas para os participantes a cada mudança de tópico aqui no nosso webinar. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos, já estou aqui devidamente apresentado pelo Guilherme, e o meu papel hoje vai ser aqui explicar um pouco mais detalhadamente como nós estamos executando esse processo de credenciamento e de habilitação, e até mesmo compartilhar com vocês aqui alguns aprendizados que nós já tivemos nesses pouco mais de 40 dias que iniciamos o processo aqui na Ambima. Eu queria detalhar um pouco mais no início os motivadores do convênio, que já foram abordados aqui pelo Guilherme, mas que são bastante pertinentes a esse tema aqui do credenciamento. A Ambima, ao assumir algumas atividades de análise da documentação e emissão de relatórios, ela começa a liberar, assim, da CVM para uma atuação mais próxima ao mercado, ter uma sinergia mais próxima às instituições. E aí, obviamente, nós estamos ganhando tempo das instituições e também salvando bastante tempo aqui da autorregulação, do autorregulador e do regulador. E tem um componente bastante importante, que é a experiência anterior da Ambima nos códigos de autorregulação, na adesão aos códigos de autorregulação. Então, essa experiência ela foi trazida aqui para o convênio, de forma que a gente aporte um pouco mais ainda de expertise nesse processo de avaliação dos candidatos a credenciamento como gestores. Qual que é a abrangência desse processo que a gente está falando aqui? Bom, ele é tanto para a pessoa física, que é uma novidade aqui para a Ambima, como para pessoas jurídicas. Para a pessoa física, nós estamos concedendo ou fazendo as análises para o administrador de carteiras em 3 situações específicas. Os pedidos por certificação, que são para aqueles profissionais graduados e que já foram aprovados em algum exame de certificação. Os pedidos relacionados à experiência do candidato, e aqui a gente exige 7 anos de experiência numa atividade de gestão, e os pedidos por notório saber, que são aqueles profissionais que têm um conhecimento elevado e nós conseguimos comprovar através dessa análise e conceder para ele, então, a característica da administração.
Para a pessoa jurídica, nós estamos trabalhando também em 3 categorias. A categoria de administrador fiduciário, que ela pode englobar também a categoria de a atividade de distribuição de fundos, a categoria de gestor de carteiras, que também engloba a atividade ou não de administrador de fundos, e a categoria de administrador pleno, ou seja, a que permite a execução de todas essas atividades. Eu queria destacar um pouquinho agora esse slide com vocês e investir um pouquinho de tempo aqui, porque a gente consegue ter uma boa visão de como que vai funcionar esse processo. Então, o que vai acontecer? Iniciando pela pessoa natural. O primeiro passo é solicitar um acesso ao SSM, que é o Sistema de Supervisão de Mercados, que também já foi abordado aqui, para que você possa iniciar o seu pedido de credenciamento. Já tem uma dica importante aqui, porque alguns profissionais, eles já têm uma credencial ligada a uma instituição que ele representa ou na qual ele trabalha, mas ele não deve usar essa credencial para fazer a solicitação para si, para a pessoa física, para a pessoa natural. Ele deve solicitar uma nova credencial no SSM, vai receber um e-mail nosso, com suas informações de login e senha, e a partir daí ele já tem acesso a toda a documentação necessária, a todas as informações que ele precisa incluir para a nossa análise. A Anbima recebe essas informações através do sistema. Nossos analistas vão aqui interagir quando necessário, fazer as análises devidas e emitir um relatório comentando tudo que foi visto nessa documentação, que é encaminhado para a CVM. Cabe à CVM, nesse caso, a deliberação final sobre o processo. No caso de pessoas jurídicas ou instituições, o fluxo lógico é basicamente o mesmo. Ele também começa com uma solicitação de acesso ao SSM. Recebida essa solicitação, ela inicia o seu processo de cadastramento de informações e de documentos. A diferença aqui é que, além das análises que os analistas vão trabalhar, nós agendamos uma visita até a instituição para que a gente possa conhecer um pouco melhor suas instalações, entender melhor o funcionamento dos sistemas, tirar algumas dúvidas que ficaram eventualmente da análise mais fria da documentação e, a partir daí, sim, elaborar o relatório, que é encaminhado para a deliberação da CVM. O que o convênio também traz de bastante positivo é que, no caso de instituições, a solicitação ela pode seguir um caminho paralelo, tanto para habilitação quanto para adesão. Ou seja, no momento em que a instituição decidiu pedir a habilitação para ser gestor pela CVM e ela também optar por ser aderente a um dos códigos de autorregulação da Anbima, ela faz esse processo simultaneamente. E é claro que a gente ganha bastante em detalhes de análise de documento, em aproveitamento das instituições. Aqui eu tenho um pedido para avisar que a CVM já está aqui conosco, a Vera já está fazendo parte da mesa, o Ricardo também já está conosco. E em breve eles também estarão aqui com vocês dentro do webinar. Então, retomando aqui no processo de adesão, a instituição faz a solicitação em conjunto, nós fazemos uma análise em conjunto. É claro que há um grande aproveitamento de informações, nós vamos solicitar uma ou outra documentação adicional que são específicas do código da Anbima, e os fluxos de aprovação é que vão seguir ritos diferentes. No caso da adesão, as aprovações vão seguir os ritos aqui da Anbima, nos organismos específicos para cada um dos códigos, e no caso da habilitação, obviamente, a deliberação final cabe à CVM. Então, como eu abordei aqui, todo o início do processo ele é feito pelo sistema. E aqui cabe destacar, aqui tem um ponto de atenção, que é começar bem o processo. Então, vale a pena vocês entrarem no guia de acesso que nós temos disponível no site da Anbima, lá no item de cadastro, que é o primeiro passo que a gente tem aqui para habilitação, para entender exatamente como é feita essa solicitação, embora simples no SSM, mas para que não haja nenhum tipo de confusão e a gente já receba o pedido da forma mais clara possível. Isso, como eu disse, está no site, vocês conseguem acessar aí pelos menus mesmo da Anbima, ou até pelo buscador interno com as palavras convênio, habilitação e etc. Dentro do processo, ou dentro do site, vocês vão encontrar lá um manual de acesso ao SSM, com o detalhe de todas essas etapas que eu comentei aqui superficialmente com vocês. Um ponto bastante interessante e importante do processo é a gente ter uma visão de prazos. E aqui, esse slide ele foca nos prazos máximos que a gente pode ter. Então, o processo que corre sem ofício, ou seja, aquele processo limpo, que ele começou com todas as informações necessárias, ele foi analisado aqui internamente, gerado um relatório que foi encaminhado para a CVM, que foi analisado na CVM, deu sua deliberação, ele tem um prazo máximo de 45 dias úteis, como está aí no slide que vocês estão vendo. Ou seja, a gente recebeu todas as informações, conseguiu fazer uma boa análise, conseguiu fazer uma boa interpretação,
elaborou um relatório, encaminhou para a CVM, esse fluxo pode ser bem mais curto, ele é mais curto em caso de pessoa natural, mas ele tem um prazo máximo de 45 dias. Se nós tivermos a necessidade de um ofício, ou seja, a necessidade de questionar alguma informação de forma mais detalhada, ou de pedir uma documentação que eventualmente não veio no início do processo, ou faltante no início do processo, nós vamos fazer esse primeiro ofício aqui na Ambima, encaminhamos esse ofício via sistema também para as instituições ou para a pessoa natural, que vai ter um prazo até 20 dias para responder o ofício, e aí nós novamente analisamos todo o processo, damos o nosso parecer, fazemos o relatório e encaminhamos para a deliberação final na CVM. E o extremo é se o primeiro ofício também não foi suficiente, ainda ficou eventualmente alguma dúvida ou alguma informação não correta, e nós tivemos que lançar mão de um segundo ofício, o processo é na estrutura o mesmo, só que ele tem um tempo de análise um pouco maior. Então, o que a gente percebe aqui é que quanto mais claras vierem as informações, quanto melhor vier o material, mais fluido é o processo, mais fácil é a análise, mais objetiva é a análise. Eu tenho certeza que também melhor é o resultado da análise final. Isso tudo porque realmente vale a pena focar na documentação no início do processo. Então, o meu pedido aqui é, leiam o guia de documentação, que também está lá no nosso site. Ele traz recomendações bastante importantes para vocês, não só com modelos de documentos, mas também com o conteúdo mínimo que cada documento deve ter, para garantir que a informação chegue aqui da maneira mais adequada. Não há necessidade de fazer um processo único, uma vez só, você unir toda a sua documentação e mandar isso para a gente. O sistema permite que você vá checando os documentos, salvando esses documentos, salvando todo o seu processo no sistema, e quando tiver com a tranquilidade, com a segurança que as informações estão lá, submeter aqui para que a Ambima comece a sua análise. Esse guia de documentação traz recomendações, e eu trago também algumas aqui, reforçando a importância de leitura, para que vocês, enfim, iniciem da melhor forma realmente o preenchimento das informações. A gente tem se deparado em alguns momentos com alguns detalhes faltantes, uma assinatura que não foi feita no campo correto, mas que ela é fundamental para que a gente possa ter a formalização necessária do processo. Algumas vezes uma informação um pouco detalhada, um gestor informando que trabalhou na instituição X no período de tal a tal, mas sem ser mais claro em qual a atividade que ele exerceu lá, qual o cargo que ele tinha na instituição. E todos esses pequenos detalhes eles estão lá no manual, orientando melhor a forma de trabalho e de elaboração do processo para cada um de vocês. Então, esta aqui é uma visão geral desse processo de habilitação e credenciamento. Nós vamos estar aqui aberto a perguntas ou eventuais questões que vocês tenham também sobre o processo. Ok? Bom. Muito obrigado. Pessoal, antes até de entrar aqui em perguntas, a gente tem aqui, são 3 perguntas que chegaram. Queria passar um pouco também a palavra aqui para a Vera. Acabou tendo um problema também, do mesmo jeito que a gente acabou perdendo a energia aqui, acabou a energia do prédio. A Vera teve um problema também no aeroporto, chegou agora. Eu acho que seria interessante ela falar um pouquinho, né? A gente, principalmente desse pilar, desse anexo de habilitação, que ela é responsável lá dentro da CVM. O Alessandro acabou passando de forma geral, né, de como é que é o processo em si. Eu falei um pouquinho lá também na apresentação, mas acho que seria legal a Vera trazer um pouco aqui a visão dela, trazer algumas palavras para a gente depois passar para as perguntas desse bloco. Bom dia, peço desculpas aí pelo meu atraso, mas a gente nunca sabe como vai estar o tempo aqui em São Paulo. Bem, a visão da CVM com relação a esse convênio aí de habilitação é um pouco de evitar uma duplicidade de processos, né? A gente sabe que grande parte do mercado vem aqui na Ambima pedir uma associação ou uma adesão ao código, e aí, depois de ter passado por todo o processo de credenciamento na CVM, vem aqui e passa por um novo processo de credenciamento. E, por outro lado, a gente tem sofrido aí, como todos os órgãos do governo, com perda de pessoal, com perda de capacidade, e o que limita um pouco também a nossa capacidade de análise e de supervisão. Então, a CVM enxergou na assinatura desse convênio uma liberação de parte dos nossos analistas, mais para a atividade de supervisão, trazendo um maior valor do nosso trabalho para todo o mercado. Por outro lado, o convênio
permite, e é assim mesmo que tem que ser, a CVM acompanhar todo o processo. Então, o processo de decisão continua com a gente, somos nós que tomamos as decisões baseados numa análise preliminar feita pela Anbima. E essa análise preliminar, ela, durante todo o processo, também é por nós acompanhado. Então, assim, nada mudou com relação à tomada de decisão ou com relação ao fluxo de análise do processo. A gente só está usando um pouco a força de trabalho da Anbima, que já vinha sendo executada, para nos auxiliar no dia a dia dos trabalhos. E, por outro lado, a gente vê que para o mercado, de uma maneira geral, também é uma oportunidade de uma redução de custos aí de observância, né? A gente está falando muito disso lá na autarquia, ultimamente, e a gente enxergou, né, a assinatura desse convênio, essa oportunidade para que os participantes pudessem estar aptos a exercer a atividade no mercado mais rapidamente. Então, acho que é um pouco isso, Guilherme. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para algumas perguntas que incluem, tem para a Vera, tem para o Alessandro, tem uma mais geral. Então, assim, uma delas, a gente até já tratou disso, mas acho que é importante reforçar, tá? A partir de quando o processo de habilitação de pessoas naturais como administrador de carteiras passará a ser realizado pelo SSM/Anbima? Já está em funcionamento? Sim, está em funcionamento desde o mês de setembro, tá? Então, desde setembro, todo esse processo inicia na Anbima e, posteriormente, vai para aprovação, análise final da CVM, tá? Então, desde setembro, a gente já está com isso. Deixa só eu complementar. Claro. Assim, desde 3 de setembro, a gente recebeu alguns pedidos, desculpa. A gente recebeu alguns pedidos de credenciamento lá na autarquia. E a gente redirecionou e pediu que esses interessados encaminhassem diretamente aqui para a Anbima. E, a partir de 3 de setembro, o canal oficial de entrada e de protocolo de documentos é aqui na Anbima. Ótimo, Vera. Obrigado. Só para também reforçar, acho que a questão do estoque, né? Então, eventuais instituições que estavam em processo na CVM continuam até finalizar lá, mas, porém, os novos, a partir de 3 de setembro, já estão sendo direcionados, já estão entrando pela SSM. Tem uma outra dúvida aqui. A desabilitação de um administrador de carteira continuará a ser feito apenas pela CVM? Sim, o processo aqui na Anbima veio só a habilitação. Todo o processo de atualização cadastral, de suspensão e de cancelamento não sofreu nenhuma alteração, continua sendo feito lá pela HIM, nos mesmos canais que a gente já utilizava. Acho que até em complemento aqui a questão da Vera, a gente ainda dentro da Anbima tem aquela questão de, eventualmente, você, dependendo da situação, o conselho pode decidir pela exclusão do quadro de participantes da Anbima, mas ele não desabilita esse gestor, porque é uma competência exclusiva da CVM, tá? Mas, eventualmente, sim, o conselho pode decidir por uma exclusão de um participante dos códigos ou do código da Anbima especificamente, tá? O cadastro continua separado, né? Então, assim, a habilitação, ela passou a ser um único canal, mas a partir do momento do deferimento, os cadastros, eles são separados. Então, uma instituição que entre com pedido aqui na Anbima para habilitação, tanto na Anbima como na CVM, no momento do deferimento, os cadastros são separados, a gente vai fazer o cadastro desse participante lá na CVM, e a Anbima vai fazer o cadastro aqui, e aí todo o fluxo continua separado, né? O único processo que foi unificado foi de fato, o da habilitação. Obrigado, Vera. Tem uma outra dúvida aqui, que é: quando uma instituição não for habilitada, bem como não possuir uma pessoa natural habilitada, os pedidos poderão ser feitos de forma concomitante? Como funcionará o rito para esses casos? A resposta é sim. Eles podem entrar de forma concomitante, nós vamos fazer uma análise de forma concomitante, mas é importante lembrar que somente após a habilitação da pessoa física é que nós iniciamos formalmente o processo de habilitação da instituição, da pessoa jurídica.
Só complementando aqui a resposta do Alessandro, lá na 558, a gente tem um dispositivo que diz que o início do prazo só começa a contar a partir do protocolo de todos os documentos. Então, a habilitação da pessoa natural é um passo para a habilitação da pessoa jurídica. Então, isso está respaldado, inclusive, na 558, assim como quando o Alessandro falou que vocês podem ir alimentando o sistema com as documentações aos poucos. O prazo só começa a contar a partir do momento que vocês protocolaram todos os documentos. Vera, acho que é para você aqui. Se após setembro tivermos dado entrada via protocolo de documentos na CVM, receberemos uma comunicação da GIR solicitando que redirecionemos o processo para a Anbima? Sim, isso eu já tenho feito, já fiz em algumas ocasiões. Sim, eu tenho orientado que as pessoas encaminhem a documentação diretamente aqui para a Anbima. Ok. Aí, aqui é uma dúvida, acho que um pouco mais ampla, mas acho que é importante trazer a questão, principalmente para a Vera, tá? Quais elementos vocês consideram no notório saber? Vocês podem dar alguns exemplos de critérios objetivos? Tá. A 558, ela tem 3 pilares para credenciamento de pessoa natural. O primeiro pilar, ele é o mais objetivo, e até por isso a gente fala que a análise ela tende a ser a mais célere, que é a da certificação. Então, a pessoa natural tem a certificação, a gente só verifica se tem lá toda a questão da reputação, e aí habilita. O segundo pilar seria o pilar da experiência, e aí, nesse pilar da experiência, a gente vê se a pessoa esteve, de fato, vinculada à instituição e se a instituição ela era cadastrada na Anbima naquela fase, naquele período que a pessoa esteve ali habilitada, e se as atividades dessa pessoa são elegíveis para o credenciamento. O terceiro e último pilar é o pilar do notório saber. A gente costuma falar que essa porta do notório saber, ela é uma porta mais mais acadêmica, né? Então, é aquela pessoa que não tem experiência de mercado, que não se submeteu a uma prova de certificação, mas que certamente ela passaria numa prova de certificação, porque ela tem todo o background acadêmico, ela teve toda a sua vida profissional ali dedicada à academia. E essa é uma porta que a gente analisa. A nossa base se a pessoa tem doutorado em instituição de renome nacional ou internacional, com tese defendida na área e publicações científicas. Então, é uma porta um pouco mais criteriosa para se entrar nessa como gestor pessoa natural. Completando, a gente percebeu uma certa confusão também em relação ao notório saber, pessoas que têm um profundo conhecimento, mas já possuem a experiência necessária nos atributos da 558 e, ao invés de fazer uma solicitação por experiência, fizeram uma solicitação por notório saber. Então, ficar bem atentos que o notório saber realmente é uma porta de entrada, especificamente para quem tem um conhecimento mais acadêmico. Isso a gente já percebia isso também. As pessoas, no momento de fazer ali o requerimento, fazem o requerimento um pouco genéricos e aí eu estou tentando pela experiência, se não der, vamos pelo notório saber. Só um minuto. Desculpem. Eu vou tentar pela experiência, se eu não conseguir, eu vou tentar pelo notório saber. Só que, de fato, a porta do notório saber, ela é uma porta acadêmica. Então, assim, você precisa, quando você está mandando a documentação, pedindo o credenciamento com base no notório saber, você precisa protocolar documentos que comprovem que você tem um doutorado numa instituição de renome, numa área, uma área vinculada à área de gestão e com tese na área, né? E, além de publicações científicas, isso tudo precisa ser comprovado. Não dá simplesmente, olha, eu tenho notório saber porque eu trabalhei no mercado financeiro há
por 30 anos. Essa porta, realmente, quando a CVM editou a 558, ela fechou essa porta de uma experiência mais genérica no mercado financeiro, que era aquela experiência da antiga linha B da 306. Ok. Outra pergunta aqui, essa acredito eu endereçada ao Alessandro. Como serão tratados os casos de credenciamento de administradores já aprovados pela CVM até agosto e que ainda não solicitaram adesão aos códigos ANBIMA? Bom, para a adesão aos códigos ANBIMA, ela vai seguir o processo que a gente sempre teve, ou seja, também via o sistema de supervisão de mercados, e nós não teremos, nesse caso, um aproveitamento da documentação que foi encaminhada à CVM. Nós vamos solicitar novamente toda a documentação necessária para esse credenciamento. Ele, para nós, é um processo novo. É importante que os processos que são decididos agora, que são esses processos que a gente tem oportunidade de aproveitar as mesmas análises, as mesmas informações, tanto para o credenciamento quanto para a adesão. Ok, acho que essa aqui para a Vera. A ANBIMA poderá solicitar documentos que hoje não constam como obrigatórios na ICVM 558? Eu costumo falar que, na verdade, assim, toda a documentação que a ANBIMA tem solicitado é aquela documentação que a gente já solicitava para verificar a parte de estrutura, né? Para verificar a estrutura da sociedade ali que está tentando entrar no mercado. A gente tem ali um dispositivo que diz que a sociedade ela tem que ter recursos humanos e computacionais adequados ao porte e área de atuação da sociedade. Por outro lado, a gente tem que ver toda a questão de segregação de atividades, isso tudo está na norma. Então, todos os documentos que a gente solicita, e aí eu estou incluindo a ANBIMA, porque a ANBIMA solicita, após uma prévia autorização da CVM, toda essa documentação solicitada é para verificar se a instituição está aderente a 558. Ok. Pessoal, então, em relação a esse tópico de habilitação, são as perguntas que nós recebemos, a apresentação que nós fizemos, lembrando, vai estar disponível no nosso site, né, no MAP, para vocês acessarem a qualquer momento, tanto o material como o vídeo. E agora a gente vai passar para a questão do pilar de supervisão e enforcement, que vai tratar da questão de precificação de ativos. Agora a gente vai contar aqui na mesa, além de mim e da Vera, da Soraya Barros, gerente da área de fundos, da supervisão de fundos e serviços qualificados da ANBIMA, e do Ricardo Maia, também da CVM. Bom dia a todos, eu sou a Soraya Barros, então, como o Guilherme comentou, sou responsável pela parte de supervisão de fundos aqui na ANBIMA. Então, eu vou começar falando um pouquinho em relação a esse pilar, né, que o Guilherme no começo da transmissão comentou, né? Então, um dos pilares que a gente tem dentro do convênio é o pilar de supervisão e enforcement, né? Então, só um pouquinho, acho que caiu aqui, ó. Pronto. Então, falando um pouquinho desse pilar, né, a gente tem esse pilar dentro de 2 dos 3 anexos firmados com a CVM, né? Então, o anexo 1 e o anexo 3, tá? O anexo 1, que é o de precificação, que eu e o Ricardo vamos falar um pouquinho aqui mais detalhadamente dele, depois a gente entra com o anexo de distribuição. Mas, de forma geral, ambos esses 2 anexos, eles têm uma estrutura muito semelhante, né? Então, eles têm a previsão de supervisão e enforcement, e eles têm como escopo de atuação as instituições participantes da autorregulação de fundos, e a supervisão ela é feita em relação às regras autorregulatórias, né? Então, essa é uma diferença bastante significante quando a gente pensa em relação ao anexo 2, né? Porque o anexo 2, que é o de habilitação, então é a ANBIMA fazendo uma análise prévia em relação às regras contidas na instrução CVM 558, né? Já para o anexo 1 e para o anexo 3, de precificação e distribuição, o escopo desse convênio são as regras que já existem nos nossos códigos de autorregulação, né? Então, o Código de Fundos, e aí, a partir de 2 de janeiro, a gente, na verdade, tem essa migração para o Código de Administração de Recursos de Terceiros e para o Código de Distribuição, no que tange a distribuição de fundos, né? E aí, acho que um pouco, quando a gente pensa em principais benefícios, é um pouco do que o Guilherme comentou mesmo, a ideia da celebração desses 2 anexos era poder
potencializar as sinergias, né? Quando a gente olha as regras contidas na regulação e as regras autorregulatórias, existe ali uma sinergia que a gente identificou e que poderiam ser, de fato, aproveitadas nesse potencial convênio, né? E aí, com isso, realmente, o objetivo é reduzir os custos de observância para o mercado como um todo, racionalizar e aumentar aí a eficiência no que tange esses dois temas. Vamos passar aqui para o próximo. Bom, aí falando um pouquinho do arcabouço desse convênio, no que tange esses dois anexos, então eles têm os dois anexos, o Guilherme comentou, eles inclusive já são públicos, né? Tanto no site da Anbima como no site da CVM. Debaixo desses anexos, ambos possuem manuais de análise, esses manuais eles são fechados a 4 mãos, então tanto a Anbima como a CVM já vem se debruçando sobre esse manual de análise, e é através desse manual que vai ter ali todos os critérios e parâmetros que vão permear a supervisão desses dois anexos. Ambos contam com um cronograma anual de supervisão, então anualmente a gente vai sentar para cada um dos anexos e definir ali quais vão ser as prioridades, o que a gente vai fazer no primeiro semestre, no segundo semestre, enfim, e isso também vai ser feito anualmente e a 4 mãos, né? A gente tem previsto no anexo essa reunião anual no início de cada ano, justamente para definir esse cronograma, e por fim ambos os anexos também contam com esses relatórios trimestrais, né? Então trimestralmente a Anbima vai elaborar um relatório contendo ali os resultados daquele trimestre em relação a esse anexo, e a gente tem essas reuniões trimestrais onde a gente vai reportar o resultado desse trabalho. Passando para o próximo. Então, sim, agora entrando um pouquinho mais especificamente sobre a questão da precificação, a gente vai falar aqui um pouquinho, aí a gente acha que talvez vocês podem estar pensando, bom, por que precificação, né? A gente, dentre tantas regras previstas na Instrução 555, aqui no próprio Código de Fundos, né? Por que eleger justamente a precificação? Bom, acho que aqui foi muito, acho que o Ricardo pode até me ajudar um pouquinho nisso, né, Ricardo? Mas a verdade é que, quando a gente pensa nesse tema, é um tema de extremamente relevante, né, para o mercado, é uma regra que ela visa a evitar a transferência de riqueza entre cotistas, e ela, por trás dela, tem muito a questão da transparência para a indústria, né? Então, a gente poder olhar a indústria e, com base na precificação, a gente consegue ter, de fato, transparência de quanto está o valor, o tamanho dessa indústria, né? E aí, quando a gente pensa em maturidade, né, de regra, é uma das regras que já é muito madura, tanto do ponto de vista da regulação, já que ela já existe, né? A questão de precificar a carteira dos fundos já vem na regulação desde 2002, e na própria autorregulação a gente já tem essa regra disposta no nosso Código de Fundos desde 2004, né? Se quiser falar um pouquinho, né, Ricardo, o olhar da CVM em relação a isso. Tá bom. Bom dia, meu nome é Ricardo Maia e eu sou o gerente de acompanhamento de fundos lá da CVM, uma gerência ligada à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais. Eu queria pontuar que esse é um marco também, né, no âmbito desse convênio, porque até então o convênio não tinha ações por parte da Anbima, junto conosco, na área de supervisão, ou seja, essa troca de informações, essa atuação conjunta da CVM com a Anbima na questão da supervisão. Conforme a Soraya já adiantou, o primeiro item aí que a gente escolheu na área de fundos foi a precificação dos ativos pela sua maturidade de prática, e tanto por parte da CVM como por parte da Anbima. Aí, já é presente na regulação esse tema desde 2002, né? A Anbima também já faz esse trabalho aí desde 2004, então é alguma coisa que já está bastante amadurecida, tanto por parte de um quanto por parte de outro. Essa questão da transferência de riqueza é para todos nós uma questão fundamental. Nesses os fundos abertos, fundos que permitem suas cotas serem resgatadas, correm o risco de cometer essa injustiça da transferência de riqueza entre um cotista e outro. Imagina você, uma carteira mal avaliada, num certo momento um cotista pede resgate e essas cotas estão super valorizadas. Por quê? Porque os ativos ali foram mal valorados e foram valorados para cima.
E aí, depois desse cotista levar esse resgate, algum tempo depois, outros cotistas pedem resgate, mas quando os preços dos ativos já foram revistos, porque tinham sido mal precificados anteriormente, agora foram revistos seus preços, o preço da cota cai, quer dizer, os cotistas que ficam com ativos mais... ficam com suas cotas mais desvalorizadas. E o contrário também pode acontecer, ou seja, o ativo ser valorado a um preço abaixo do que é o seu valor justo, e o cotista pede resgate e sai com um valor menor do que o que ele deveria receber em função desse pedido de resgate. Então, esse conceito de valor justo, continua sendo um conceito importante para nós, e é uma atividade, portanto, já vista pelas duas instituições, aí, tanto pela CVM como pela Ambima, e por isso esse tema, ou por isso começamos com esse tema, né, o nosso passo para essa parte de supervisão no âmbito do convênio. A questão da transparência também da indústria, né? Mais do que saber do volume, do tamanho da indústria em termos de montante, mais do que isso, é interessante também a gente perceber como é que diferentes fundos valoram, ou diferentes administradores valoram de forma diferente aí os mesmos ativos, né? Não é para nós isso uma estranheza, desde que haja aí alguma coerência no que diz respeito a alguma coisa sobre desvio padrão, que a Soraya vai adiantar um pouquinho, né, mais tarde, que isso é um dos critérios para análise aí para esse trabalho de análise que a Ambima vai fazendo. Então, são, eu diria, essas duas coisas fundamentais para nós aí. A importância de se evitar essa transferência de riqueza e a importância de que essa indústria seja mais transparente, mais do que só saber o montante da indústria, mas saber como é que os mesmos ativos são tratados de forma diferente aí entre os diferentes administradores de fundo. Aí a gente entra aqui para a questão da abrangência desse anexo, né? Então, como eu comentei, a gente está falando aqui de um convênio, né, de um anexo que, na verdade, a Ambima vai continuar supervisionando as suas próprias regras, que já existem hoje no nosso código, e aí ela passa, na verdade, a apresentar o resultado desses trabalhos para a CVM, né? Então, quando a gente fala de principais regras relacionadas à precificação aqui no âmbito da autorregulação, a gente está falando muito aqui de alguns pilares, né, dessas regras. Então, a diligência do administrador, cada vez mais a Ambima tem atuado muito no agente, na conduta do agente, né? Então, a gente, principalmente quando a gente pensa em precificação, a gente sabe que muitas vezes, dependendo do ativo, quando é um ativo sem liquidez, a gente sabe que muitas vezes vai precisar ir para um modelo proprietário, tem algumas questões que são até quase que artesanais na hora de lidar com isso, né? Então, o que a gente costuma avaliar muito quando a gente está na supervisão desse tema é o quão diligente o administrador foi, né? Se realmente quando ele estava ali na adoção daquele critério, na adoção daquela metodologia de valor justo, se ele de fato tomou cuidado com aquilo que a gente comentou agora, que é o cuidado com ser equânime com seus cotistas, né? Garantir que não tem transferência de riqueza naquele método que ele está adotando, ainda que potencial, né? Às vezes a gente se depara um pouco com isso, né? Mas não teve materialidade, porque não teve um cotista resgatando ou entrando naquele período em que teve problema ali na valoração. Mas é um risco potencial, né? Dado que é um fundo aberto e que estava mal valorado, sim, se tivesse tido qualquer resgate, o potencial ali de transferência estava instalado, né? Então a gente olha muito, muito isso mesmo quando a gente está fazendo a avaliação aí da precificação. Bom, a gente olha muito a questão das metodologias formalizadas, então, né, as nossas regras prevêem lá que tem que ter um manual de precificação e que ele precisa ser registrado aqui na Ambima sempre na sua versão mais atual e no máximo 15 dias dessa atualização. A gente olha muito a governança, né? Então, quando a gente pensa em precificação, a gente sabe que muitas vezes a instituição ela conta ali com um organismo, um comitê de precificação, um comitê de risco, enfim, o organismo denominado
nominado ali dentro da instituição, que vai acompanhar de perto essa precificação dos ativos. Então, a gente acompanha muito de perto se essa governança que está estipulada no manual, se ela na prática, de fato, seguiu conforme o determinado no próprio manual da instituição. Equipe capacitada, quando a gente pensa em precificação, a gente sabe que é necessária uma equipe capacitada, com know-how técnico, né, para adotar as devidas metodologias necessárias, e principalmente quando a gente fala de casas ali que possuem ativos mais exóticos, ativos ilíquidos, que aí a gente sabe que precisa de um desenvolvimento de uma metodologia própria para esse tipo de ativo. Então, com certeza, é uma das coisas que a gente avalia no nosso processo de supervisão, é o quão essa equipe é capacitada e independente em relação à área de gestão. Processos e sistemas compatíveis, então acho que é um pouco na mesma linha aqui da equipe, né? Então, a gente vai avaliar a robustez desses processos relacionados à precificação, qual o tipo de sistema utilizado, de acompanhamento, e aí, por fim, a aplicabilidade e efetividade das metodologias. Uma coisa que a gente faz já há muito tempo, que é, de fato, acompanhar se aquilo que está disposto na metodologia, de fato, é aquilo que, na prática, a instituição está adotando para cada um dos ativos contidos na carteira. Às vezes a gente vê aqui manuais extremamente robustos, brilhantes, mas quando a gente vai na prática, a instituição está longe de seguir aquilo que está no manual, né? Então, acho que uma coisa que as instituições sempre precisam se atentar bastante é, de fato, colocar uma metodologia realmente que atenda às regras, mas que também seja, de fato, aplicável no dia a dia da instituição, né? Falando um pouquinho de abrangência, né? Então, os números dessa indústria. Quando a gente pensa nesse tema aqui dentro da autorregulação, o que a gente tem hoje? A gente tem um total de 16 mil fundos, né? 16.739 fundos aqui na indústria. Quando a gente quebra, porque aí aqui tem uma questão importante, este anexo, ele trata apenas dos fundos regulados pela 555, tá? Então, quando a gente fala aqui dessa troca de informações com a CVM, no tema precificação, esse reporte, essa troca de informações, ela está limitada aos fundos 555. E aí, quando a gente faz isso, a gente quebra ali, então, dos 16 mil fundos, a gente está falando de um escopo de 14.908 fundos, tá? E aí, quando a gente faz uma outra quebra, que é entre fundos de investimento e fundos de investimento em cotas, a gente tem ali 7.970 FIIs e 6.938 FICs, tá? E aí, aqui, por fim, a gente tem uma outra quebra que é importante trazer para vocês em relação ao escopo aqui da Anbima nessa regra, que é a questão do público geral ou exclusivo ou reservado. Por quê? Porque a gente tem na nossa diretriz de precificação uma faculdade para fundos que são ou exclusivos ou reservados. E o que é esse tema reservado, né? Reservado é aquele fundo que os cotistas eles possuem vínculo ou societário ou familiar entre eles devidamente atestado quando da entrada no fundo. Então, para esse tipo de público ou um fundo que realmente é exclusivo, existe a faculdade do administrador precificar os ativos dos fundos, tá? Então, quando a gente pensa nisso, no fundo a gente acaba tendo um escopo muito focado nos fundos que de fato são abertos ao público em geral, e aí quando a gente pensa nisso, a gente tem, do ponto de vista de fundos de investimento, a gente tem 6.300 fundos para esse público, e aí os FICs a gente tem 5.200. Então, a gente totaliza aí um total de 11 mil fundos que são escopo da nossa supervisão de precificação. Falando um pouquinho ainda de abrangência, hoje o nosso código de fundos, onde os administradores estão inseridos, nós temos hoje 640 instituições participantes, tá? Dessas, nós temos 68 administradores de fundos 555, tá? Que então seriam, de fato, as instituições alcançadas por esse anexo de precificação. A gente tem 40 manuais registrados aqui na Anbima, aí vocês podem estar se perguntando, bom, mas se são 68 administradores, por que só 40 manuais, né? Porque a gente tem aquela faculdade de que o administrador ele pode contratar um terceiro para fazer esse trabalho de precificação. E aí, às vezes, o manual, eu tenho ali um prestador de serviço que presta serviço para mais de um administrador, e o manual é o mesmo, né? Então, por isso que a gente acaba tendo 40 manuais para 68 administradores. E aí, quando a gente pensa um pouquinho da sinergia disso com os administradores que são regulados
regulados pela CVM, a gente está falando de 92% dos administradores aqui na Ambima. Então, praticamente, quase que toda a indústria de administradores de 555, que são regulados pela CVM, também são autorregulados aqui pela Ambima, tá? E aí, falando um pouquinho das ações de supervisão, né? Então, acho que como o Ricardo até adiantou um pouquinho, a gente tem aqui 3 grandes frentes de supervisão relacionadas à precificação. Uma delas é o manual, então o manual por si só, a gente sempre... Então tem essa regra de que a instituição precisa manter a sua versão mais atualizada aqui na Ambima, e aí sempre que a gente recebe esse manual, a gente faz uma avaliação dessas metodologias e se ela cumpre de fato com todos os requisitos obrigatórios das nossas regras autorregulatórias. Uma outra frente de supervisão que a gente chama aqui de filtros estatísticos, né? Então o que é isso? É de fato acompanhar as carteiras e a gente replica as metodologias contidas nos manuais para determinados fundos que são selecionados nesse filtro estatístico. Então, como o Ricardo comentou, a gente tem aqui alguns critérios estatísticos mesmo, então a gente faz lá uma verificação da rentabilidade, aplica um desvio padrão, enfim, tem uma série de critérios ali mais estatísticos mesmo, com base nesses critérios, caem fundos que são selecionados para, de fato, a gente avançar nessa análise e aí verificar se, de fato, a carteira está precificada conforme a metodologia daquela instituição. E, por fim, um outro frente de supervisão que está abarcada também nesse anexo de precificação é a nossa supervisão periódica. Então, acho que o Guilherme até comentou no início da fala, né? Ela é um pilar que está abarcado nos nossos anexos, a gente já faz precificação via supervisão periódica, e aí o que acontece agora é que ela também, o resultado dessa supervisão periódica, no que diz respeito a este tema, também vai ser reportado para a CVM. E aí aqui o importante, a periódica, ela tem um outro olhar, né? Na verdade, ela está mais focada, ela tem um foco mais preventivo, então por isso que ela foca muito mais na avaliação dos controles e dos processos da instituição. Então, aquilo que eu comentei agora há pouquinho, que a gente avalia a equipe, avalia processo, avalia sistema, essa frente a gente costuma fazer muito mais forte quando a gente faz essa supervisão periódica dentro daquele administrador. E aí eu passo um pouquinho a palavra agora para o Ricardo, queria que ele falasse um pouquinho para a gente qual que vai ser o papel, a expectativa da CVM em relação a esse anexo, né? Bom, a precificação de ativos é um item que constitui o nosso SBR. O papel da CVM em receber essas informações tem diferentes finalidades aí, né? E, consequentemente, vai cumprir diferentes objetivos para a gente. O papel da CVM aí vai ser o papel de... A CVM vê nessa parceria a possibilidade de se aproximar ainda mais do mercado. A CVM vê nessa parceria a possibilidade de se atualizar ainda mais junto ao mercado, de fazer tendo uma estatística do mercado, poder fazer um mapeamento melhor sobre até a evolução das suas normas, as maiores dificuldades do mercado. Muitas vezes uma precificação não é bem feita não por má fé do participante, mas às vezes por uma desinformação ou por uma interpretação diferente daquilo que a casa tem, que a CVM tem. Então, essa também é uma das finalidades, ou seja, da gente buscar um alinhamento cada vez maior com a Ambima sobre as interpretações das nossas próprias regras e compreender também bem as regras da Ambima aí. Consequentemente, podendo desenvolver tudo isso. Quer dizer, já foi dito aqui bastante sobre o aproveitamento das sinergias, quer dizer, essa soma de forças, essa troca de informações que favorece sempre para todos os lados aí. A gente vê nisso também um desenvolvimento do mercado, lembrando que tanto a CVM, uma das nossas finalidades, né, quanto também uma das finalidades da Ambima nesse exercício de autorregulação é o desenvolvimento do mercado. Então, quer dizer, esse diálogo mais amplo, mais interativo com todo o mercado, tendo também essa parceria com a Ambima, favorece a gente, mais uma vez, a ter o raio-x disso de uma maneira mais clara, favorecendo, inclusive, a possibilidade de alterações de regras ou de uniformização de interpretação.
Com isso, obviamente, também a nossa área, a Vera já mencionou no início algumas limitações aí dos órgãos públicos. Com isso, a gente também fica liberado na nossa área a assumir outras frentes de supervisão na área de fundos de investimento, falando especificamente lá do meu tema, do meu arraial lá, do meu quadrado. A gente fica também com a possibilidade de direcionar recursos humanos aí para outras frentes de supervisão que a gente também vê como necessárias lá e que acabam não sendo vistas da maneira como nós gostaríamos de ver. Então, a nossa expectativa é que, obviamente, em primeiro lugar, que seja bem sucedido e que o mercado se adeque nessa parceria, que a gente possa cada vez mais dialogar entre essas três partes aí, né? Tanto a CVM, quanto a Ambima, quanto o mercado. E o que eu sei que todos nós sabemos que o que o mercado quer também é dar certo. Né? Ninguém do mercado quer que as coisas desandem. O mercado é um mercado criativo, é assim que é para ser. Né? A evolução aí do estado da arte é sempre intensa. E a gente vê nessa possibilidade também, mais uma vez, de supervisão por parte da Ambima, esse marco, que mais uma vez a gente fala aí desse marco no âmbito do convênio, seja uma possibilidade de todos nós nos alinharmos aí para a continuação do desenvolvimento do nosso mercado aí. Deixa eu só complementar um pouco o que disse ali o Ricardo. Aqui, mais uma vez, assim, a CVM também enxergou uma possibilidade de uma redução de custos de observância, né? Vocês eram supervisionados nesse tema tanto pela Ambima como pela CVM. E aí, muitas vezes, os problemas encontrados eram os mesmos. Então, foi nessa frente também que a gente optou por escolher esse tema para ser um dos temas do convênio, né? Já que vocês são supervisionados pela Ambima e muito bem supervisionados, então vamos focar os nossos recursos escassos para outras frentes de supervisão. Acho que foi um pouco isso. E aí um aproveitamento dessa supervisão da Ambima e desse enforcement da Ambima em linha aí com o que a gente enxerga para o futuro. Sem contar que a gente já reconhecia que a maneira como a Ambima vinha fazendo e vai continuar fazendo, já era uma forma mais abrangente dessa supervisão. Os critérios utilizados, né? Tanto que nos critérios que são utilizados, que vão ser utilizados aí no âmbito desse anexo, a gente tem ali 4 critérios, né? 4 critérios. A questão do manual, a questão dos filtros estatísticos e ali foi mencionado a possibilidade de supervisão presencial. Na verdade, tem um outro item lá, né? Que é o acordo que a gente pode fazer semestralmente ali na escolha de um determinado ativo ou não, que é o que então a gente vinha fazendo nos semestres anteriores, pelo menos, né? A gente basicamente escolheu, isso que eu estou falando é público, está lá nos nossos relatórios de supervisão baseada em risco. A gente, às vezes, preferia usar da metodologia de escolher um determinado ativo que a gente achava que podia ser mais polêmico ou controverso na avaliação e focava mais em cima dele. Então a Ambima a gente já vinha reconhecendo que a forma como a Ambima fazia era mais abrangente e é um aproveitamento também dessa metodologia de vocês, né? Perfeito. Pessoal, tenho aqui algumas perguntas. Eu entendo que algumas já foram até respondidas, mas vamos só recapitular alguns pontos. Primeira questão, pode ser para a Soraya ou para o próprio Ricardo, se já há algum cronograma pré-definido para atuação no ano de 2019. Não há algum cronograma ainda. Nós estamos sentando para definir esses cronogramas e a nossa expectativa é que agora em novembro a gente defina um cronograma, ainda no próximo mês. E aqui tem uma outra pergunta que apareceu 2 vezes, tá? Acho que esse abarca, na minha opinião, pela pergunta, tanto esse anexo como o anexo de distribuição.
A CVM terá acesso às supervisões realizadas pela Anbima anteriores à data do convênio? No âmbito do convênio, não. A CVM não terá acesso a essas supervisões realizadas antes do convênio ter sido firmado. Ok, e aqui é um pouco mais amplo. Ele entra numa... Desculpa, tem uma anterior aqui. O foco da supervisão de precificação da Anbima será somente ativos de crédito privado? Não, né? Acho que a gente segue a mesma linha de atuação que a gente já vinha atuando, que é olhar todos os tipos de ativo, né? Não existe nenhuma exceção nas nossas regras de autorregulação para qualquer tipo de ativo. Obviamente que quando a gente pensa em supervisão baseada em risco, em critérios, supervisões temáticas, prioridades para o ano, obviamente, os ativos de crédito privado, por sua natureza, que normalmente traz uma liquidez por trás disso, são ativos que a gente acaba tendo maior foco do que os demais. Mas isso não significa que os demais ativos não serão acompanhados, como já são, pela Anbima. Tem aqui uma última pergunta desse tópico, acho que é para a Soraya, porque ela acabou trazendo isso, né, que é basicamente a abrangência, né, em relação ao fundo quando é destinado a investidor qualificado ou profissional, que não é exclusivo ou reservado, mas também não é público geral. Ele está abrangido no... Eu não entendi muito bem, ele nem é reservado e nem é reaberto. Vou ler exatamente o meio. Sobre a abrangência e quanto ao fundo destinado a investidor qualificado ou profissional que não é exclusivo ou reservado, mas também não é público geral. Tá. Não, aí acho que a confusão é um pouco do tipo de público, né? Se for um fundo que, apesar de aberto, é só para investidores profissionais, por exemplo, né? Não. A regra ela abrange, inclusive, esse tipo de fundo, tá? Ela não tem nenhuma faculdade em função da qualificação do investidor, tá? Lembrando aqui que qual que é a preocupação com precificação? É justamente a transferência de riqueza entre cotistas, né? Então, o fato desse cotista ser profissional ou ser qualificado não mitiga o risco de transferência de riqueza se esse fundo está aberto. Então, portanto, a precificação ela precisa ser feita independentemente do público-alvo, caso o fundo seja realmente um fundo aberto. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta. Não, nessa parte de marcação, precificação foi assim. Agora a gente vai seguir para o anexo 3, que é o anexo de distribuição. Eu convido aqui a Priscila Sorrentino, nossa gerente aqui da área de supervisão na parte de distribuição, além de outras frentes que ela atua, para ficar aqui com a gente e fazer essa apresentação para vocês, tá, pessoal? Continuo aqui com a possibilidade de perguntas, tendo interesse é só encaminhar aqui para a gente. Vamos lá, Priscila, por favor. Bom dia a todos. Como o Guilherme me apresentou, sou a Priscila Sorrentino, sou responsável aqui na Anbima pela supervisão de distribuição. Vamos, então, falar um pouquinho desse anexo. Acho que todos aqui já anteciparam o procedimento, então é um anexo que também terá toda essa questão operacional de reporte, de supervisão igual, né? Eu acho que, até antes de começar a falar sobre a supervisão, eu acho que a Vera é a pessoa aqui que mais pode nos ajudar e dar um contexto histórico sobre isso, porque vem acompanhando essa atividade na CVM já há muito tempo. O meu acompanhamento é um pouco mais recente, mas eu vou contar aqui a história que me contam, né? Na época da publicação da instrução 497, que é a instrução de agentes autônomos, nessa instrução, a CVM determinou que os agentes autônomos eles estivessem vinculados a apenas uma instituição do sistema de distribuição. E vinculados, eles só podem distribuir produtos daquela instituição. A Anbima entrou com pleito na CVM para que essa restrição não abarcasse a distribuição de cotas de fundos de investimento. E aí o que me contam é que, em contrapartida, a Anbima se propôs a realizar essa supervisão sobre os agentes autônomos e sobre os integrantes do sistema de distribuição nesse tópico de distribuição de cotas de fundo.
E, a partir de então, esse trabalho que a Ambima vem realizando, vem sendo reportado à CVM semestralmente. Então, eu participo dessas reuniões aí desde 2014, quando eu fui para a CIM. E aí, 2 vezes por ano, a gente senta, a gente conversa, a Ambima passa para a CVM todo o trabalho realizado. Às vezes a gente faz alguns ajustes, a gente pede que entre um pouco mais em determinado tópico. Mas, por outro lado, no âmbito do convênio de supervisão, a gente não sabe quem são os atores. E isso era uma situação que, de certa forma, incomodava a gente. Então, esse foi o grande propulsor, né, da gente trazer esse convênio, esse anexo de distribuição para o convênio, para que também aqui a gente pudesse aproveitar o trabalho que já vem sendo muito bem desenvolvido pela Ambima para a nossa atividade de supervisão, para que a gente não tivesse novamente uma dupla supervisão ou um duplo trabalho. Então, acho que é um pouco isso, Priscila. Historicamente, na Ambima, uma regra, quando a gente fala de distribuição, uma regra que existe desde 2008. Ela foi melhor especificada em 2012, com a alteração do Código de Fundos, em que trouxemos um capítulo mais detalhado sobre a distribuição, principalmente sobre essa contratação dos agentes autônomos. Né? Então, como a Vera comentou, ali sobre alguns assuntos que tem alguma sinergia, até bastante sinergia das regras da CVM com a Ambima. Então, suitability, essa contratação de agentes autônomos, a gente passou a reportar informalmente, aí semestralmente, mais uma troca de informações, mas sempre preservando a confidencialidade dos nossos associados e aderentes, que até então nós tínhamos, né? Então, agora, com o convênio, a gente muda um pouco esse patamar de reporte da Ambima para a CVM. Deixa eu só complementar aqui que a gente teve um outro marco que foi justamente na publicação da 558, quando se passou a permitir que os administradores e os gestores não integrantes do sistema de distribuição realizassem a distribuição de seus próprios fundos. E aí a assinatura desse convênio ele traz um maior conforto para a autarquia, justamente também nessa supervisão desses agentes que não são integrantes do sistema de distribuição, então que não estão vinculados ali ao Banco Central e ali internamente na CVM, que não são supervisionados pela SMI, que supervisiona os integrantes do sistema de distribuição, trouxe um maior conforto para a gente nessa atividade de distribuição, que é uma atividade bem restrita. Uhum. É importante você comentar isso, Vera, porque aqui no nosso próximo slide a gente até coloca em números de instituições supervisionadas o que é essa realidade atualmente. Pela parte da Ambima, sobre o capítulo de distribuição de fundos, nós temos hoje 269 instituições participantes. E aqui é um todo, inclusive aqueles autorizados pelo Bacen, quanto esses gestores distribuidores. Né? A CVM, na sua ponta, tem hoje 252 habilitados a realizar a distribuição de fundos nos termos da 558. Quando olhamos aí até para estudar o convênio e notar quais eram as nossas sinergias, temos hoje 177 instituições supervisionadas, que são exatamente são as instituições que teríamos sobreposição, inclusive, então, de instituições, dos seus nomes dessas instituições, quanto dos mesmos assuntos que até então as duas instituições acabavam por abarcar nas suas análises, no seu planejamento anual. Falando um pouquinho aqui sobre a abrangência, então, desse anexo de distribuição, temos algumas frentes no anexo, então o anexo é público, como já foi comentado. Então, a gente fala da frente de agentes autônomos, da frente de suitability e da frente de publicidade. Eu até comento daqui a pouquinho cada um deles. É importante ressaltar, né, eu acho que todos aqui já comentaram, mas é importante
reforçar que a atividade de supervisão da Anbima na frente de distribuição, ela é exercida com a observância das próprias regras da autorregulação, até então dos nossos códigos de private, de varejo e do capítulo de distribuição de fundos. Passará, eu acho, a partir de 2019, com as alterações do código, com outras ferramentas aí do código, então do código de distribuição, e sempre voltadas, até o reporte, para a distribuição de fundos. Então, de fato, a gente tem um recorte aqui das nossas instituições supervisionadas para aquelas que exercem a distribuição deste produto, tá? Só de fundos de investimento. Aí, tratando aqui um pouquinho de cada frente, acho que não dá, né, para a gente ser exaustivo aqui, mas quando a gente fala da frente de suitability, já é um trabalho realizado também pela Anbima há um tempinho. A Anbima recebe anualmente os relatórios de suitability, com base nesses laudos, dos números apresentados a um filtro até de relevância de supervisão baseada em risco, frente a essas... cliente com perfil, sem perfil, enquadrado, desenquadrado, com termos de adesão e desenquadramento. Mas também olhamos a metodologia e os procedimentos de aplicação pelas instituições participantes do suitability para os clientes. Tá? Quando a gente fala de publicidade, nós temos aqui uma análise diária de divulgação em periódicos, em sites, em revistas, jornais, ou qualquer canal digital de divulgação ao público das publicidades realizadas para fundos de investimento, né? Nesse quesito, eu acho que uma grande preocupação é a questão de não indução ao erro do cliente. Então, temos regras bem específicas, utilização de disclaimers, utilização de selo, até questões de comparação de produtos, enfim, mas que, no limite, a preocupação é sempre da melhor informação ao cliente, que não é uma indução ao erro na utilização dessas publicidades. E com relação aos agentes autônomos, lembrando que para essa frente, embora a gente fale da contratação do agente autônomo, a supervisão da Anbima é sempre frente ao contratante, né? Aquela instituição participante que utiliza esse serviço na distribuição dos seus produtos. E aí temos um escopo de até verificar essa política de contratação da instituição participante, até mesmo como foi essa contratação, a aplicação do suitability por essa figura, né, do agente autônomo. Usamos evidências de ordens emanadas, fiscalização também de qualificação do investidor pelos agentes autônomos. Então, tem uma série de assuntos, para esses 3 assuntos, que a gente tenta, para o universo de distribuidores, abarcar na nossa supervisão e depois reportar para a CVM. É interessante falar que eu acho que até mesmo nesse reporte, acho que a Vera até pode comentar um pouquinho, foi um trabalho que foi evoluindo a cada encontro, né? E eu acho que é o que a gente também pretende agora via convênio, porque acho que a cada reunião semestral que a gente tiver, possivelmente novos critérios são estabelecidos, assuntos ganham relevância e a gente pode trabalhar de uma forma mais flexível, né, com esse convênio. Com certeza. Eu já tinha até mencionado um pouco isso. A gente também lá na CVM foi evoluindo, né? A Anbima vem prestando esse serviço, e só que a gente não reportava isso de uma forma formal, mais formalmente para a alta administração. Nesse biênio que a gente está do nosso plano anual de supervisão, esse reporte que a Anbima faz para a área técnica, ele entra no nosso plano bienal e a gente faz uma prestação de contas para a alta administração, para o colegiado da CVM. E até a partir dessa prestação de contas, o próprio colegiado vem com novos questionamentos e a gente
volta com isso para a Ambima e, assim, de fato, a cada semestre o relatório ele vem melhorando, né, a prestação de contas, os tópicos em si, para dar uma maior base para a gente, um maior conforto dessa atividade que está sendo feita pela Ambima. Por outro lado, com a assinatura do convênio, né, e aí a virada do código para código dos prestadores de serviço, a partir do momento que a gente vai conseguir enxergar quem são os participantes, quem são os atores, esse vai dar essa prestação de contas vai dar um conforto ainda mais para a gente e com certeza a gente vai ter novos aprimoramentos nos reportes semestrais a partir disso. A ser trimestrais, né, com convênio. Isso, com convênio passam a ser trimestrais, exatamente. Importante, então, quando a gente fala das frentes, também ao como essas frentes são realizadas. Soraya já comentou aqui como a nossa forma de atuação de supervisão, que nada muda para a Ambima. Também tratamos com os filtros rotineiros, como ela comentou, para o processo de precificação, os temáticos e a supervisão periódica. O que muda aqui não é o operacional, não é a forma como a gente faz, mas são os assuntos dentro de cada uma dessas formas de supervisionar. Por exemplo, nos filtros rotineiros para a parte de distribuição, a gente já tem filtros consolidados, que já são objetos de supervisão, como captações no varejo, ou até mesmo o filtro de investidores institucionais, que já são conhecidos. Quando a gente fala de filtros temáticos, são seleções mesmo de temas dentro de cada uma das nossas frentes, em que a gente percebe, acompanhando a indústria, ou até mesmo por direcionamento dos nossos organismos de supervisão, de temas mais relevantes ou de impacto no mercado naquele período. E a supervisão periódica, também já comentada, na verdade é uma análise mais dos procedimentos e metodologias das instituições participantes, frente a esses assuntos que a gente já comentou, né? Suitability, adequação do investidor, perfil. É só uma forma diferenciada de realizar, de verificar e evidenciar eventuais descumprimentos nesse processo de distribuição. E aí, até falando um pouquinho do que o Ricardo comentou para de precificação, que é essa questão dos filtros temáticos, eu acho que os filtros rotineiros e a supervisão periódica, eles vão continuar acontecendo exatamente como a gente já faz hoje. Os filtros temáticos é onde a gente vai ter agora uma elaboração muito a quatro mãos, né? Porque é justamente esses que no cronograma anual a gente vai sentar, vai definir quais que são as prioridades ali, tanto do regulador como da Ambima, para aquele tema naquele ano. E é daí que sairão os nossos filtros temáticos, tanto de precificação como aqui dessas frentes de distribuição, né? Então, acho que esse aqui é o que realmente vai ter uma mudança aí maior em relação à forma de atuação, né? Uhum. Por isso que ganha bastante importante a questão da nossa agenda anual. Né? Então, até o Guilherme já comentou, então, o operacional do convênio, temos o convênio já celebrado, vocês têm acesso, temos os anexos que falam das nossas frentes, mas o que a gente tem trabalhado agora, até para falar de cronograma e de temas, que é a questão do calendário anual, ganha uma importância até de manter isso atualizado e dinâmico frente aí às atualizações que o mercado, como a Vera comentou, que às vezes ele é bastante criativo nos assuntos e que acabam endereçando alguns assuntos da indústria. Eu acho que a Vera até antecipou um pouquinho o assunto do papel e da expectativa da CVM quanto a esse assunto de distribuição, mas possivelmente eu acho que a frente de distribuição foi algo que a gente testou, né, inicialmente, uma troca de informações, Ambima e CVM, e que eu acho que, como foi um projeto até ganhador, nos possibilitou agora dar um próximo passo. Então, eu queria que ela comentasse aí um pouquinho, acho que para a gente, como tem sido nesses últimos tempos, se de fato
ajudou a CVM a liberar, e de repente, recursos, tempo, e até olhar para as prioridades dela de uma forma diferenciada frente a um trabalho que a gente tentou, a Ambima, entregar para a CVM, para subsidiar e ajudar o trabalho de vocês. Priscila, eu também tenho essa visão. Eu acho que, de fato, esse trabalho que a Ambima fez, todo esse trabalho que a Ambima vem fazendo nesse tema de distribuição, foi o grande propulsor para a assinatura do convênio. Ali a gente pôde perceber que realmente existia um trabalho duplicado, um trabalho que a Ambima vem executando com grande qualidade e que a gente poderia liberar aos poucos a nossa mão de obra para outras atividades que não são executadas pela Ambima. E eu acredito que a qualidade desses reportes foi de fato o que nos deu conforto para a assinatura do convênio e em outras frentes. E aí a questão da marcação ao mercado, a Ambima nunca prestou contas para a gente desse trabalho, mas a gente enxergou nessa questão da marcação ao mercado uma grande sinergia. E, por outro lado, ali falando um pouco da minha área, né, da GAIM, eu já enxergava, o próprio Daniel Maeda, ele sempre enxergou sinergia nessa questão da habilitação. Né, porque é um trabalho que o participante ia na CVM, participava de todo o processo, e depois que ele estava homologado na CVM, ele vinha aqui na Ambima e aí se submetia a um novo processo. Então, e aí a Ambima, de fato, duplicava o trabalho que a CVM já tinha feito, já tinha executado. Então, por que não celebrar um convênio para que essa atividade pudesse ser exercida pela Ambima e supervisionada durante todo o processo pela autarquia, liberando os recursos escassos da autarquia para aquilo que vai trazer um maior valor para a indústria. Então, eu acho que essa foi um pouco da nossa expectativa e o convênio, o reporte de distribuição foi, de fato, o que nos deu conforto para a celebração do convênio nessas outras frentes também. Pessoal, aqui a gente acabou tendo duas perguntas. Uma delas, será feito algum aviso prévio às instituições informando que elas serão objeto de fiscalização nos moldes que a CVM faz atualmente nas supervisões da SBR? Então, assim, a gente vai dar essa transparência, né? Como é que a gente vai fazer isso para as instituições que estarão participando? Porque hoje, eu entendo, me corrija se eu estiver errado, mas que são todas as instituições participantes que atuem nessas duas atividades, seja na marcação como na distribuição, a partir da entrada do convênio estarão passíveis de serem reportados o trabalho para a CVM, né? Mas acho que a gente vai ter algum aviso, como é que vai ser isso? A área de supervisão, ela já tem programado, para as próximas semanas, na verdade, a gente vai liberar um comunicado, né, falando das alterações dos nossos códigos. Então, é importante falar que os códigos têm sofrido, já estão publicados, mas a partir de 2019 passam a vigorar. Então, para as instituições hoje, que são associadas e aderentes, receberão um comunicado sobre essa migração para os novos códigos, e pretendemos já nessa comunicação relembrar que há um convênio firmado, né, e que a partir de 2019 passa a vigorar também. Para os novos entrantes, até os novos habilitados no processo até de adesão, já a partir de 2009, um termo de ciência, né, na redação, na aceitação da adesão a essa instituição aqui na Ambima, também desse disclaimer sobre o convênio com a CVM e, portanto, desse reporte também para o regulador. Eu
Eu acho que do ponto de vista operacional, né, não muda nada no nosso fluxo de informação com as instituições, né? Então, como é hoje, né? Então, se a gente vai fazer uma supervisão periódica, a instituição ela já recebe com um mês de antecedência ou até mais, né, se eu não me engano, informando que ela será objeto do nosso cronograma anual de supervisão periódica. Quando cai nesses filtros que a gente comentou, seja os filtros de captação na distribuição, seja nos filtros de precificação, ela recebe um protocolo nosso dizendo que a gente está iniciando um monitoramento, uma análise ali daquele fundo, naquela frente de supervisão. Então, do ponto de vista operacional aqui da Anbima, não muda nada, né? O que muda é que, com base nisso que a gente já faz, a gente trimestralmente começa a reportar para a CVM o resultado desses trabalhos, né? Acho que é um pouco isso. Aqui, as regras de suitability que serão observadas são as novas regras estabelecidas no novo código que entrará em vigor em 2 de janeiro de 2019? Sim, já teve uma pergunta sobre o estoque, né, de supervisões já realizadas seriam objeto desse convênio. Então, não. Toda a supervisão realizada até então pela Anbima não será um escopo de reporte para a CVM até final de 2018. Aquelas iniciadas a partir de 2019 serão objeto de reporte. E já utilizaremos as regras do novo Código de Distribuição, que passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2019. E aí vale a pena comentar que as regras de suitability foram bem alteradas nesse Código de Distribuição, que já é público. Então, vale a pena uma atenção nessa transição de todos os participantes da regra para a adequação, mas sempre lembrando também que a cada nova regra que a Anbima divulga, há sempre um processo educacional inicial e de aprendizado dos nossos aderentes e associados, que a gente observa sempre quando uma regra nova sai, que tem um período de adaptação que a gente também espera observar e tratar e ajudá-los a partir de janeiro de 2019 com o novo Código de Distribuição. E aí, só para comentar em relação a essa questão dos novos códigos, né? A partir de 2 de janeiro, o que acontece? A gente tem o Código de Administração de Recursos de Terceiros, que vai tratar da atividade de administração, gestão e também da distribuição, quando ela for exercida pelo gestor ou administrador nos termos definidos pela CVM, né? E aí o Código de Distribuição, ele trata daquele distribuidor que distribui qualquer produto de investimentos, inclusive fundos, e que seja uma instituição autorizada pelo Banco Central. Então, acho que é importante dizer que no escopo desse anexo de distribuição, tanto as instituições que distribuem fundos de investimento e são autorizadas pelo Banco Central, que estão lá no Código de Distribuição, como gestores ou administradores que também fazem distribuição por serem autorizados pela CVM, estão no escopo desse convênio, tá? Pessoal, acho que tem uma última pergunta aqui. É para a Vera, né? Esses assuntos entrarão no próximo plano bianual de supervisão da CVM? A gente ainda não sabe. Na verdade, a CVM está mudando um pouco a forma como a gente vem estruturando o plano bienal, né? Até o plano atual, as áreas técnicas que faziam a proposta dos assuntos que seriam abordados. Nesse plano que a gente tá lá desenvolvendo, organizando, as áreas técnicas apontaram, junto com a ASA, que é a nossa área lá de pesquisa e de estudo, quais são os principais riscos. E aí todas as áreas técnicas estão apontando os riscos do seu mercado. Esses riscos serão postos num único documento e o plano bienal vai ser definido pelo nosso Comitê Gestor de Riscos, é o nosso CGR. Então, assim, nós não sabemos quais temas serão abarcados no plano bienal, mas eu acredito que essa supervisão da Anbima seja, sim, de fato, um ponto, porque é o nosso canal de reporte para a alta administração. Ótimo, obrigado, Vera. Pessoal, então eu queria agradecer aqui a presença de todos, né, do Ricardo,
da Vera, de vocês que nos acompanharam aqui. Como eu falei, foi um público recorde aqui para a supervisão nos nossos webinários. Agradeço bastante. Queria relembrá-los também, a gente ainda não começou a divulgar, na verdade não é relembrar, na verdade é comunicá-los que a gente vai fazer 2 webinários ainda esse ano para tratar das mudanças dos códigos. Tá? Então, no dia 29 de novembro, está previsto um webinar para tratar do novo código de distribuição. Vai ser um webinar em conjunto da área de supervisão com a representação. E no dia 4 de dezembro está previsto um webinar específico para o Código de Administração de Recursos de Terceiros, como a Soraya falou, que substitui o Código de Fundos e de Gestão de Patrimônio. Tá? Então, dia 4 de dezembro, o de ART, e o de 29 de novembro, o de distribuição. Queria agradecer, lembrando que todo esse material e o vídeo vai estar disponível no nosso MAP, então vocês podem acessar a qualquer momento. Estamos abertos para sugestões e principalmente tem agora um link aí para vocês, se vocês puderem avaliar o evento, a gente agradece até para fazer eventuais ajustes nos próximos eventos que a gente fizer aqui na Ambima. Agradeço bastante e fico à disposição de vocês. Grande abraço.